Nos próximos capítulos de Eta Mundo Melhor, a aproximação entre Candinho e Samir está deixando Zuma e Celso em completo desespero. A Megera, temendo que o vínculo entre pai e filho se fortaleça de vez, decidirá agir de forma cruel para separar os dois de uma vez por todas. Determinada a manter Candinho sob controle e longe da verdade sobre Samir, a vilã irá arquitetar um plano traiçoeiro. Roubará o camafeu que o matuto guarda com tanto carinho, presente de sua mãe Anastácia, e jogará a culpa no menino, fazendo com que todos acreditem que ele é um ladrão. Tudo começará quando Candinho, emocionado, decidir organizar uma festa de aniversário para Samir, com o intuito de alegrar o menino órfão e reforçar ainda mais os laços entre eles. A celebração será marcada por sorrisos, brincadeiras e um clima de esperança. Porém, nos bastidores, Zuma estará tramando sua armadilha. Durante a festa, a vilã ouvirá Candinho comentar com carinho sobre o camafeu que recebeu de sua mãe biológica e revelará que o objeto está guardado com segurança na cômoda de seu quarto. Vendo ali uma oportunidade perfeita para sua armação, Zuma sairá discretamente do salão da festa, invadirá o quarto de Candinho e furtará a joia, escondendo-a em seu próprio bolso. Enquanto isso, Candinho, tocado pela emoção do momento, decide mostrar a Samir a imagem de Anastácia que está dentro do camafeu. Ele pede a Celso que vá até o quarto buscar o objeto. Minutos depois, o irmão de Sandra retorna aflito, revelando que o camafeu desapareceu. O clima muda instantaneamente e a tensão toma conta do ambiente. Zuma, aproveitando-se da confusão, finge estar preocupada e decide iniciar uma falsa revista nas crianças presentes. Para ninguém acusar os meus anjinhos, vou olhar nos bolsos de cada um deles, anuncia, com falsa autoridade e olhar dissimulado. No momento em que se aproxima de Samir, ela discretamente coloca o camafeu no bolso do garoto, para logo em seguida fingir surpresa ao encontrá-lo. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Eta Mundo Melhor. Samir, você roubou o camafeu de Candinho! Grita a vilã, teatralmente, apontando o dedo para o menino. Samir, em choque e completamente indefeso, tenta se explicar. Não! Não fui eu! Eu nunca roubei nada! Mas Zuma insiste na farsa, acusando-o diante de todos. Candinho, desconcertado e com o coração partido, balbucia. Não pode ser! Não pode! O caipira, tomado por uma mistura de tristeza e confusão, começa a duvidar do menino com quem havia começado a criar um laço tão bonito. O plano de Zuma, por ora, parece surtir efeito. Mas a verdade, como sempre, tem o pé ligeiro. E a farsa da vilã não deverá durar por muito tempo. Candinho, em choque com a suposta descoberta do roubo, fica sem saber o que pensar. Seus olhos marejam ao ver o camafeu da mãe, aquele mesmo que carregava como símbolo do amor perdido, agora nas mãos de Zuma, que o retirara do bolso de Samir. O menino aflito repete. Eu juro, eu não fiz isso. Eu nunca roubaria nada do senhor Candinho. Mas a dúvida já estava plantada. Celso, que até então acompanhava tudo em silêncio, se aproxima e tenta amenizar a situação. Deve haver algum engano, Candinho. Esse menino parece ser tão bom. Talvez alguém tenha posto isso no bolso dele? Zuma se faz de ofendida. Tá querendo dizer que eu menti, Celso? Eu vi com esses olhos aqui. O camafeu estava no bolso dele! Candinho segura o objeto com força, como se tentasse se reconectar com Anastácia através dele. Sua voz sai embargada. Esse camafé é da minha mãe. Era a única coisa que eu tinha dela. Se ele foi mesmo roubado, eu não sei mais em quem confiar. Samir começa a chorar, se aproximando de Candinho. Por favor, me escuta. Eu nunca faria isso. Eu gosto do senhor. Eu queria só ter um pai. Mas Zuma o empurra para trás. Chega de cena! Esse moleque é um farsante! Tá tentando se aproveitar de ti, Candinho. Igualzinho a Sandra fazia. O nome de Sandra ecoa como uma ferida mal curada. Candinho abaixa a cabeça. A lembrança da traição ainda dói fundo, e a dúvida o consome. Eu preciso pensar... Mais tarde, já no quarto, Candinho se tranca com o camafeu nas mãos, encarando o retrato de Anastácia. Lágrimas escorrem silenciosamente. Mãe, se a senhora ainda me escuta lá do céu, me dá um sinal. Esse menino, ele parece tão sincero, mas será que estou sendo enganado de novo?
Enquanto isso, Samir é deixado chorando do lado de fora, sentado na escada. Celso observa tudo de longe, com um misto de culpa e desconfiança. Ele começa a desconfiar das atitudes de Zulma. A cena do achado da joia parecia ensaiada demais. Decidido, ele procura a governanta do casarão, Paulina. Paulina, você viu alguém entrar no quarto do Candinho durante a festa? Vi sim, seu Celso, a dona Zulma. Ela saiu de fininho enquanto todo mundo cantava parabéns. Tem certeza? Absoluta. E achei estranho. Ela disse que ia ao banheiro, mas seguiu para o andar de cima. A revelação é como uma faísca na consciência de Celso. Ele corre até o quarto de Candinho, bate na porta. Candinho, me deixa falar contigo. É sério. O matuto abre a porta, abatido. O que foi agora, Celso? Eu acho que esse menino está sendo vítima de uma armação. A Paulina viu a Zulma indo pro teu quarto no meio da festa, antes do roubo. E você lembra que foi ela mesma quem sugeriu revistar os bolsos das crianças. Tá tudo muito estranho. Candinho levanta os olhos como se uma luz começasse a acender dentro dele. Você acha que foi ela que roubou o camafé e colocou no bolso do menino? É o que parece, Candinho. E só tem um motivo para isso: te afastar do menino. A Zulma sabe que você tá ficando apegado a ele. Ela e a Sandra são farinha do mesmo saco. Movido pela dúvida e agora pela indignação, Candinho decide agir. No dia seguinte, chama Samir para conversar a sós. Me diz a verdade, menino. Você mexeu na minha cômoda? Nunca. Eu nem sabia que o camafeu estava lá. Eu só fui lá porque o senhor mandou o Celso buscar ele. E você lembra se alguém te encostou, te abraçou ou mexeu nos teus bolsos? A Zulma. Ela disse que ia me revistar, mas ela botou a mão no bolso e achou o camafeu. A confirmação do próprio menino faz a ficha cair de vez. Candinho respira fundo, limpa as lágrimas que ameaçam cair e bate o punho na parede. Então foi isso. A danada me enganou direitinho. De novo. Decidido a esclarecer tudo, Candinho chama Paulina e organiza um plano. Eles vão confrontar Zulma com astúcia. No jantar daquela noite, Candinho finge que tudo está bem e até se mostra frio com Samir para manter as aparências. Zulma, satisfeita, saboreia a comida e solta mais uma de suas ironias. Que bom ver que você abriu os olhos, Candinho. Esse menino só queria o teu dinheiro. Mas Candinho, olhando firme nos olhos dela, responde. E tem gente que rouba bem mais que dinheiro, Zulma. Rouba confiança. Rouba a chance de um filho encontrar o pai. Zulma engasga. Celso completa. A Paulina viu você entrando no quarto do Candinho, antes de todo mundo. Quer que a gente vá até a polícia? Desmascarada, Zulma perde o chão. Ela tenta negar, gagueja, mas Candinho já não quer mais ouvir. Sai da minha casa, Zulma, agora, e leve suas mentiras com você. Ela tenta se explicar, mas ele grita. Sai, antes que eu chame a polícia. Zulma sai, humilhada, sem ter para onde ir. Celso, envergonhado, pede desculpas e decide se afastar por um tempo. Paulina acolhe Samir com carinho, e Candinho finalmente se ajoelha diante do menino e segura suas mãos. Me perdoa, filho. Eu devia ter confiado no meu coração. Samir sorri com os olhos cheios d'água e abraça o pai pela primeira vez. Eu te perdoo, pai. A cena comove todos os que assistem ao reencontro. Pela primeira vez, Candinho sente que sua vida, tão cheia de perdas e desencontros, começa a se alinhar. O camafeu, antes símbolo da ausência, agora se torna lembrança de uma nova chance e de um amor que finalmente começa a florescer. Ser adotado por um casal que aparentava boas intenções, o menino cairá nas garras de pessoas inescrupulosas, que apenas fingiram carinho e compaixão para concretizar um plano sinistro. Longe de oferecerem um lar acolhedor, Marilda e Aderbal vão mostrar seu lado mais cruel. Não só obrigarão o garoto a trabalhar feito escravo na roça, como também o trancarão em um casebre e farão Jasmim, sua amiga de confiança, refém. Tudo começa com falsas promessas. Marilda e Aderbal aparecem como um casal simples do interior, que deseja apenas dar uma vida tranquila para uma criança órfã. A aparência pacata e o discurso emotivo enganam até mesmo Candinho, que reluta, mas acaba permitindo que Samir vá com eles, contanto que Jasmim o acompanhe na visita. A dupla, porém, revela suas verdadeiras intenções logo no caminho para a fazenda. Durante a viagem, os pequenos percebem que há algo de errado. Aderbal se recusa a parar o carro para um descanso. Marilda grita constantemente e ambos demonstram impaciência e frieza.
As palavras carinhosas se transformam em ordens ríspidas. Fiquem quietos aí atrás, já chegamos e vocês vão ter serviço de sobra para fazer, diz Aderbal, sem esconder o tom ameaçador. A gota d'água para os meninos vem quando Marilda comenta de maneira cínica: até que foi bom essa menina vir junto, mais uma para trabalhar de graça na roça. Criança esperta rende bem mais que adulto preguiçoso. A partir dali, a viagem vira um filme de terror. Ao chegarem à propriedade rural isolada, Samir e Jasmin são separados. O garoto é levado à força até um galpão velho e trancado com corrente e cadeado. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer. Etamundo melhor. Lá dentro, com pouca luz e sem ventilação, Samir ouve as ameaças mais sombrias. Você agora é nosso, moleque. Vai trabalhar dia e noite e ninguém vai te achar. Pode chorar à vontade. Ninguém vai ouvir, diz Marilda com um olhar frio e cruel. Desesperada ao ver o amigo em perigo, Jasmin tenta fugir para pedir ajuda, mas também acaba dominada pelo casal e aprisionada em outro quarto. Sem comunicação e isolados, os dois vivem momentos de puro terror. A cada dia que passa, a situação se torna mais insustentável. Com pouca comida e submetidos a ameaças constantes, Samir e Jasmin perdem as esperanças de serem salvos. Mas o horror não para por aí. Marilda revela que tem planos ainda mais sombrios para o menino. Já temos um comprador interessado, um fazendeiro lá de longe que paga bem por meninos fortes. Samir vai ter dono novo logo, declara, deixando claro que pretende vendê-lo como mão de obra escrava. Jasmin, ao ouvir isso, se revolta e grita: vocês são monstros, ele é só uma criança! A resposta de Aderbal é um tapa e a ameaça de que se ela continuar gritando também será vendida. Enquanto isso, na cidade, Candinho começa a desconfiar de que algo está errado. Ao perceber que perdeu contato com Samir e Jasmin e que Marilda evita qualquer informação, ele decide investigar. Ao lado de Zuma, que começa a sentir remorso por tê-lo convencido a aceitar a adoção, Candinho une forças com Sabiá, Policarpo e até com Asdrúbal, que decide agir ao saber do desaparecimento das crianças. O grupo segue as poucas pistas deixadas e parte rumo à cidade de Tramuí, onde Marilda e Aderbal têm terras. A busca se transforma numa verdadeira caçada, e o clima é de tensão crescente. Cada minuto conta, pois Candinho teme que algo de muito ruim esteja prestes a acontecer. Paralelamente, Asdrúbal, Zé dos Porcos e Picolé, que também se sensibilizam com o desaparecimento dos pequenos, decidem agir por conta própria e vão até a região indicada, tentando encontrar a tal fazenda. Quando finalmente chegam ao local, conseguem avistar o galpão e ouvem gritos abafados vindo de dentro. Porém, antes que possam fazer qualquer coisa, são surpreendidos por Aderbal e alguns capangas, que os rendem e trancam no mesmo lugar onde estão Samir e Jasmin. O reencontro é emocionante e desesperador ao mesmo tempo. Estamos todos presos. E agora, o que faremos? Grita Picolé, tentando manter a calma diante da situação crítica. Samir chora ao ver que os amigos tentaram ajudá-lo, mas agora também estão em perigo. A situação atinge um ponto de ruptura quando Marilda anuncia que o comprador de Samir está a caminho. Ela avisa que no dia seguinte, o menino será levado e desaparecerá para sempre. A urgência em resgatá-los cresce, e o grupo trancado no galpão tenta bolar um plano de fuga com os poucos recursos que tem. Do lado de fora, Candinho e seus aliados continuam a busca frenética. Eles seguem rastros, perguntam por informações e aos poucos vão se aproximando da localização da fazenda. Zuma, abalada, sente-se responsável por tudo e promete que não vai descansar até trazer Samir de volta. Eu achei que estava fazendo o bem, mas fui cega. Agora vamos salvar esse menino, nem que seja a última coisa que eu faça, diz ela, com lágrimas nos olhos. O que se segue é uma sequência eletrizante, digna de filme de ação. O grupo se depara com pistas que os levam à porta certa, e o resgate se transforma numa corrida contra o tempo. Do outro lado, dentro do galpão, Samir, Jasmin e os outros conseguem com muito esforço derrubar uma das paredes de madeira podre, abrindo uma pequena passagem. O plano de fuga começa a dar certo justamente quando os primeiros raios do dia surgem. O confronto final é inevitável. Candinho chega à propriedade com Sabiá e Policarpo e dá de cara com Marilda armada, tentando impedir a saída das crianças. Mas Candinho, com coragem, enfrenta os criminosos e consegue desarmá-los com a ajuda dos amigos.
A chegada da polícia sela o desfecho. Marilda e Aderbal são presos por sequestro, maus tratos e tentativa de tráfico de menores. Asdrúbal, Zé dos Porcos e Picolé são libertados junto das crianças e todos retornam à cidade em clima de alívio e comoção. Samir reencontra Candinho num abraço emocionado e, entre lágrimas, diz: "Eu sabia que você viria me salvar." Jasmim também se agarra ao amigo e todos celebram o final feliz depois de tanto sofrimento. Agora, a justiça será feita. E Candinho, mais do que nunca, promete nunca mais deixar que o mal alcance aqueles que ama. Enquanto o tempo corria contra eles, Marilda e Aderbal se desesperavam ao saber que alguém estava se aproximando da fazenda. A mulher, sempre cruel e sem escrúpulos, ordenou ao marido: "Amarra essas crianças mais forte e prepara tudo. Se eles chegarem antes do comprador, estamos perdidos." No galpão abafado e úmido, Samir, Jasmim, Asdrúbal, Zé dos Porcos e Picolé tentavam pensar em uma saída. Samir, com os olhos marejados, sussurrou: "Eu só queria uma família de verdade. Por que fazem isso com a gente?" Jasmim apertou sua mão com firmeza: "A gente ainda vai sair dessa. O Candinho vai encontrar a gente. Eu sei que vai." Do lado de fora, o som de cavalos e pneus na estrada de terra anunciou a chegada de Candinho, Zulma, Policarpo e Sabiá. Candinho, com o coração aos pulos, desceu do carro num pulo. "É aqui! Eu sinto! O Samir tá aqui!" exclamou com lágrimas nos olhos. Zulma tentou acalmá-lo, mas também estava aflita. "Temos que ter cuidado! Esses dois são perigosos!" Enquanto isso, Marilda corria para o celeiro com uma espingarda em mãos, determinada a não deixar ninguém estragar seus planos. Aderbal, hesitante, ainda pensava em desistir. "Isso tá indo longe demais, Marilda! São crianças! Cale a boca, frouxo! Já estamos no meio! Agora é até o fim!" Ela retrucou, tomada pela fúria. Candinho e o grupo invadiram a fazenda no momento em que Marilda apontava a arma para o galpão, pronta para intimidar ainda mais os reféns. "Ninguém se mexe!" ela berrou, mas foi surpreendida por Zulma, que conseguiu desarmá-la num golpe rápido e preciso. "Chega! Você vai pagar por tudo que fez!" Zé dos Porcos arrebentou a porta do galpão e libertou todos. O reencontro de Samir com Candinho foi de cortar o coração. O menino correu e se jogou nos braços do pai adotivo, chorando alto. "Você veio! Eu sabia que você vinha! Eu nunca ia te abandonar, filho! Nunca!" Candinho disse, também em lágrimas. A polícia, avisada por Policarpo, chegou pouco depois e prendeu Marilda e Aderbal. Enquanto eram levados, a vilã ainda gritava: "Vocês vão se arrepender! Isso não acabou!" Mas ninguém mais dava ouvidos. De volta à cidade, Samir e Jasmim foram acolhidos com amor por Candinho e Zulma. Asdrúbal, Zé dos Porcos e Picolé foram tratados como heróis. O pesadelo tinha chegado ao fim, mas as cicatrizes emocionais ainda levariam tempo para sarar. Por fim, Candinho olhou para Samir e prometeu: "Agora é só alegria, meu filho. Ninguém nunca mais vai te fazer mal." E o público pôde respirar aliviado com a certeza de que, em Eta Mundo Melhor, o bem sempre vence o mal. Zulma segue obstinada em seu plano de afastar Samir de Candinho. Com palavras frias e manipuladoras, ela tenta convencer o garoto de que Candinho não passa de um homem mau, interesseiro e perigoso. "Ele só se aproxima de você por conveniência, Samir", afirma ela com um olhar calculista. No entanto, o menino, desconfiado, guarda silêncio, mas seu coração insiste em duvidar daquela versão distorcida. Enquanto isso, Candinho está decidido a lutar por justiça. Com o coração tomado pela indignação ao ver Dita sendo afastada da rádio de maneira tão cruel, ele promete que não vai descansar até vê-la de volta ao lugar que é dela por direito. "Eu vou mover céu e terra, Dita. Você vai cantar naquele palco de novo, pode confiar", afirma com convicção. Samir, por sua vez, se abre com Felícia e revela algo inesperado. Com os olhos cheios de esperança, ele confessa: "Eu queria tanto ter um pai como o Candinho." A menina fica emocionada, sentindo que há muito mais em jogo do que os adultos estão dispostos a admitir. Nesse momento, longe dali, Stella recebe um telegrama misterioso. O conteúdo da mensagem a deixa atordoada. Preocupada, ela corre até Lauro, que rapidamente toma a decisão de avisar Celso. A tensão cresce. Algo importante está prestes a vir à tona, e o clima se torna ainda mais carregado de expectativa. Zulma, percebendo que está perdendo o controle sobre Samir, decide puni-lo. Com dureza, ela o castiga,
tentando dobrar sua vontade. Mas o garoto, determinado e movido pelo desejo de reencontrar Candinho, recorre a Felícia. Me ajuda, por favor. Eu preciso ver ele, implora com os olhos marejados. Enquanto isso, Simba, já apreensivo com os desdobramentos da situação, informa Zuma de que Samir conseguiu escapar. A mulher entra em desespero, temendo as consequências de suas atitudes caso o garoto consiga se aproximar de Candinho e revelar tudo. Em outro canto da cidade, Asdrubal confronta Candinho com palavras duras. Ele não aprova o beijo entre o rapaz e Dita, e deixa isso bem claro. Você precisa pensar nas consequências, Candinho. Nem tudo se resolve com paixão. Repreende, tentando fazê-lo refletir. Mas, apesar das críticas, Candinho se mantém firme em seus sentimentos. E, para sua surpresa, logo recebe uma visita inesperada. Samir aparece na porta de sua mansão. O reencontro é emocionante. O garoto corre para os braços de Candinho, que o acolhe com um sorriso sincero e um abraço apertado. Os dois se olham com cumplicidade, prontos para enfrentar tudo juntos. Dita perde o emprego na rádio após sucesso repentino em Eta Mundo Melhor. Sonho vira pesadelo e ela se vê obrigada a começar de novo. Depois de finalmente conquistar o palco e fazer uma apresentação marcante na rádio, Dita viverá uma amarga reviravolta nos próximos capítulos de Eta Mundo Melhor. A mocinha, que começou cantando escondida por medo de ser descoberta, conseguiu encantar o público com seu talento e carisma. No entanto, o que parecia o início de uma nova fase se transforma em decepção. Desastrada e ainda inexperiente com as exigências do mundo elegante ao qual tenta se adaptar, ela vai acabar perdendo o emprego que tanto lutou para conquistar. Tudo começa quando Rubens, o dono da rádio, manda chamar Dita em seu escritório para parabenizá-la. Encantado com a resposta positiva do público e animado com o sucesso que ela pode trazer para a emissora, o empresário elogia a jovem por sua espontaneidade e talento musical. Dita, emocionada, tenta manter a compostura, mas seu nervosismo atrai. Ela usa seus melhores sapatos de salto alto, que ainda está aprendendo a usar, e acaba se desequilibrando bem no meio da conversa com o chefe. A cena que se segue é digna de uma comédia de erros. No momento da queda, Dita se agarra instintivamente à mesa do patrão na tentativa de se segurar, mas acaba puxando tudo junto com ela. Papéis, telefone, canetas, até o abajur vão ao chão em uma bagunça generalizada. Rubens, espantado e irritado, se levanta abruptamente e solta o grito. Que bagunça! Você é muito desastrada! Dita, ainda no chão, tenta se explicar de forma atrapalhada. Foi sem querer, doutor! Caí do sarto! Não foi por mal, foi um trem que me desequilibrou. Mas os danos já estavam feitos. Em cenas seguintes, a jovem aparece conversando com Thales, o responsável artístico da rádio, que mostra-se ainda mais rígido. Você está demitida, diz ele, sem espaço para discussão. Volte apenas quando aprender a falar corretamente e souber se portar com classe. Dita, visivelmente abalada, fica em choque. A empolgação que havia sentido na noite anterior desaparece por completo. De volta à sua casa, ela desabafa com Asdrubal, o professor que sempre acreditou em seu potencial. Perdi o emprego, professor. Foi horrível. Derrubei a mesa em cima do dono da rádio. Seu Thales disse que eu não sei falar, nem tenho as crasses para ficar lá. Asdrubal, no entanto, não se deixa abater pela má notícia. Em vez disso, vê na situação uma nova oportunidade para transformar a vida de sua pupila. Calma, Dita. Isso não é o fim. É só mais um tropeço. Você tem talento, tem coração. O que falta? Podemos resolver. A partir de agora, eu mesmo lhe darei aulas. Vou transformá-la em uma verdadeira dama, alguém capaz de brilhar não só com a voz, mas também com postura, linguagem e elegância. Dita, ainda desconsolada, hesita. Você acha mesmo que isso adianta? Que adianta saber cantar se eu nunca vou ser aceita por falar errado, por ser quem eu sou? Justamente por isso, responde Asdrubal com firmeza. A sua essência ninguém pode mudar. E nem deve. Mas se o mundo exige certos códigos para que você possa ir mais longe, então vamos aprender esses códigos. Juntos. Podemos começar hoje mesmo, lá na mansão do Candinho. A proposta do professor reacende uma faísca de esperança no olhar da moça. Dita aceita, ainda que com dúvidas, dando início a uma nova etapa de sua jornada. A partir de então, passará a receber lições diárias de comportamento, dicção e etiqueta, tudo isso em meio ao carinho de Candinho, que não medirá esforços para ver sua amiga se reerguer.
A cena da demissão, apesar de cômica, expõe as barreiras sociais que a personagem enfrenta. Mesmo com talento de sobra, Dita esbarra no preconceito e na elitização do ambiente artístico. Sua fala simples e seus modos humildes se tornam obstáculos num mundo que valoriza mais a aparência do que o conteúdo. Ao lado de Asdrúbal e Candinho, no entanto, ela encontrará o apoio necessário para se reinventar e provar que merece seu lugar ao sol. Essa nova fase promete trazer cenas emocionantes e divertidas, marcando a evolução da personagem e sua luta para vencer com dignidade e autenticidade. Entre tropeços e aprendizados, Dita seguirá em frente, disposta a transformar cada queda em impulso para subir ainda mais alto. Candinho está cada vez mais decidido em relação aos seus sentimentos por Dita. Mesmo diante de todos os obstáculos e das dificuldades que surgem pelo caminho, ele reafirma com firmeza que não vai desistir dela. O rapaz acredita no talento e no coração da moça e está disposto a lutar por esse amor, custe o que custar. Enquanto isso, Lauro percebe algo estranho ao notar Celso acompanhado de Tamires. A aproximação dos dois acende um alerta no rapaz, que logo comenta com Estela suas desconfianças. A notícia deixa Estela surpresa, pois Celso vinha agindo de maneira dissimulada nos últimos dias. Em outro núcleo, Olga demonstra sua integridade ao se recusar a participar de qualquer plano que possa prejudicar Candinho. A moça mostra que, apesar das pressões, não vai ceder ao jogo sujo de alguns à sua volta. Araújo, atento a esse movimento, começa a se preocupar com os desdobramentos e teme que algo maior esteja se armando contra o amigo. Tamires, com intenções ainda nebulosas, começa a sondar Asdrúbal a respeito de Candinho. Suas perguntas soam forçadas e maliciosas, o que chama a atenção de Celso. Ele não demora a alertar tanto Asdrúbal quanto o próprio Candinho. É preciso tomar cuidado com Tamires, pois suas intenções podem não ser tão puras quanto aparentam. Ao mesmo tempo, Samir vive um momento sensível. O menino sonha em reencontrar o pai e demonstra essa vontade cada vez mais. Seu desejo toca os que estão ao seu redor e dá início a uma nova linha narrativa que promete surpreender. Cunegundes e sua família, por sua vez, enfrentam dificuldades financeiras e tentam desesperadamente vender o sítio. A tentativa de conseguir compradores se torna uma saga à parte, repleta de confusões e tentativas desajeitadas de convencer interessados. Dita, por outro lado, vive um momento agridoce. Seu sucesso na rádio é motivo de orgulho para Candinho, que comemora ao vê-la brilhando nos microfones. Contudo, o clima de celebração dura pouco. Thales, dono da emissora, a demite alegando que ela não tem boas maneiras para trabalhar em um ambiente profissional. A decisão é arbitrária e cruel, deixando Dita abalada. Vendo a moça desolada, Asdrúbal decide ajudá-la. Ele se oferece para dar aulas de etiqueta e dicção a Dita, com a intenção de prepará-la para novas oportunidades e provar que ela tem, sim, potencial para ser uma grande estrela. Em meio a tudo isso, uma nova surpresa se desenha. Candinho finalmente encontra Samir, e a conexão entre eles é imediata. Zulma, ao observar a interação entre os dois, começa a juntar as peças e desconfia da verdade. Candinho pode ser, na realidade, o pai biológico do garoto. A revelação promete abalar os próximos capítulos e mudar os rumos dessa história de amor, segredos e reencontros. Depois de mais uma noite em que foi destratado por Zulma, Samir chegou ao seu limite. O menino, com o olhar triste e o estômago vazio, ficou em silêncio no canto da sala, enquanto a vilã falava ao telefone, rindo alto e esbanjando falsidade. Sentindo-se cada vez mais rejeitado, ele decidiu que não aguentaria mais viver daquela forma. Samir não tinha muitos recursos, mas tinha coragem e, acima de tudo, esperança. Sabia que em algum lugar existia alguém capaz de lhe dar o carinho que nunca teve de verdade. Alguém como Candinho, o homem bondoso que o acolhera com um sorriso gentil da última vez em que se viram. Era para ele que o garoto queria ir. Seu coração dizia que aquele caipira de fala doce e olhar sincero era diferente de todos os outros adultos que conhecia. Com a ajuda de sua inseparável amiga Jasmim, Samir arquitetou um plano simples, mas arriscado. Fugiria pela janela da cozinha durante a noite, enquanto Zulma estivesse ocupada em mais uma de suas ligações ou se preparando para sair. Jasmim, leal e destemida, se prontificou a ajudá-lo. "Vai dar certo. Você merece um lugar melhor", sussurrou a menina ao empurrá-lo com cuidado pela janela. O que os dois não previram foi que Simbá, o fiel escudeiro de Zulma,
Passava pelo corredor exatamente naquele momento. Ele ouviu um barulho, se aproximou devagar e viu o menino fugindo. Chocado, correu para alertar Zuma. A senhora Zuma, o menino está fugindo! Pulou a janela da cozinha! Gritou esbaforido. Zuma, que acabava de aplicar maquiagem diante do espelho, parou, arregalou os olhos e se levantou num pulo. Aquele pestinha vai me arruinar! Onde ele pensa que vai? Enquanto a vilã se desesperava, Samir corria pelas ruas, cansado e faminto. Mesmo com os sapatos gastos e a respiração acelerada, não pensava em parar. Quando finalmente avistou a casa de Candinho, a emoção tomou conta de seu pequeno coração. Aproximou-se devagar, receoso de ser enxotado, mas a coragem falou mais alto. Tocou a campainha. Do outro lado da porta, Candinho reconheceu o menino assim que abriu. Surpreso e preocupado, curvou-se para falar com ele, que estava com os olhos marejados e o rosto abatido. Samir? Mas o que você está fazendo aqui, menino? Você está bem? Perguntou com ternura. O garoto não aguentou e começou a chorar. Fugi da casa da Zuma. Ela me deixou de castigo. Disse que eu ia dormir sem janta porque eu reclamei que estava com fome. Desabafou entre soluços. Candinho se espantou. Quem deixou você ficar com fome, Samir? Indagou com o coração apertado. O menino assentiu, envergonhado. Sem pensar duas vezes, Candinho o puxou com cuidado para dentro e chamou por Quitéria. Prepara uma coisa bem boa pro Samir, dona Quitéria. Ele não comeu nada. Tá maguinho de dar dó. A empregada logo foi à cozinha, enquanto Candinho oferecia um copo d'água e o sentava no sofá. Mesmo sem saber que Samir era seu filho, algo dentro de Candinho se comovia profundamente com o menino. Era um sentimento instintivo, quase inexplicável, que o fazia querer protegê-lo a todo custo. O jeito de falar, o olhar, a maneira de sorrir, tudo em Samir parecia familiar, como se fosse parte dele. Você vai ficar aqui, viu? Não se preocupa. Aqui ninguém vai te deixar com fome nunca mais, garantiu, acariciando seus cabelos. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Zuma roía as unhas e andava de um lado para o outro como uma fera acuada. Ao saber que Samir havia desaparecido, sentiu que seu castelo de mentiras podia desmoronar. Aquele moleque! Se abrir a boca! Se falar com Candinho, eu tô perdida! Esbravejou. Ela sabia que a aproximação entre os dois era perigosa, principalmente porque, no fundo, suspeitava que Candinho era o pai biológico do garoto. Simbá, ainda tentando acalmar a patroa, perguntou se ela queria que ele fosse procurar o menino. Mas Uma já tinha decidido o que fazer. Mesmo contrariada e furiosa, planejou ir pessoalmente até a mansão de Candinho. Se for preciso, vou buscar ele pelas orelhas. Não vou deixar esse pirralho estragar meus planos. Mas antes tenho um compromisso na igreja. Assim que sair de lá, resolvo isso. Na mansão, após o jantar, Samir se mostrou mais relaxado. Candinho sentou-se ao seu lado e tentou arrancar um sorriso dele, contando histórias de sua infância no sítio, falando das galinhas que tinham nome e das trapalhadas que fazia quando era pequeno. Samir, entre uma risada tímida e outra, começou a se sentir em casa, pela primeira vez em muito tempo. Dita, que passava pelo corredor, viu a cena e se emocionou. Aproximou-se, acariciou os cabelos do menino e disse: Você é muito sortudo, sabia? O Candinho tem um coração do tamanho do mundo. Samir sorriu. Eu gosto dele. Ele é bom comigo. É diferente da Zuma. A noite caiu tranquila na casa de Candinho, mas uma tempestade se aproximava. A presença de Samir naquele lar prometia despertar verdades adormecidas e expor segredos guardados há muito tempo. Candinho ainda não sabia, mas o destino acabava de colocar em seu caminho o elo perdido de sua vida, o filho que ele jamais imaginou ter. A tensão se espalha no ar quando Zenaide, com o rosto marcado por inquietação, procura Zuma para dar uma notícia que promete mexer com todos os alicerces. Com a voz trêmula, ela solta a bomba. Ernesto está de volta. Zuma arregala os olhos, sentindo o sangue gelar nas veias. O retorno de Ernesto, que havia desaparecido sem deixar rastros, pode significar o recomeço de velhas feridas e conflitos mal resolvidos. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Celso não consegue mais esconder o que sente. Pressionado pela convivência e pelos próprios sentimentos, ele abre o coração para Asdrúbal e Candinho. Eu estou apaixonado por Estela, confessa, deixando os dois amigos surpresos. Candinho, que já desconfiava de algo, acolhe a revelação com compreensão, mas muda de assunto ao ser confrontado por Asdrúbal.
E ele estaria mesmo interessado em Dita? Sem hesitar, Candinho confirma. Sim, gosto dela de verdade. Mas o destino, sempre imprevisível, tem seus próprios planos. No momento em que Candinho começa a imaginar uma chance ao lado de Dita, algo inesperado acontece. Quincas, impulsivo como sempre, se deixa levar pela emoção e rouba um beijo de Sônia, sem perceber que Dita está ali, a poucos metros. Ao flagrar a cena, o coração de Dita despenca. Ela não diz uma palavra, mas seus olhos expressam toda a dor e decepção. Na fazenda, Zé dos Porcos resolve finalmente ser sincero com Maria Divina. Cansado de fugir da verdade, ele encara a jovem com firmeza e diz que não pretende se casar com ela. Maria Divina tenta disfarçar a frustração, mas é visível o quanto a rejeição a machuca. Já na cidade, um encontro causa desconforto. Lauro sai com Olímpia, acreditando que teria um momento agradável e discreto, mas acaba cruzando com Tobias. A troca de olhares entre os dois homens é tensa e cheia de implicações não ditas. Lauro tenta manter a compostura, mas se sente visivelmente constrangido diante do olhar inquisidor de Tobias. No dancing, o ambiente vibrante e iluminado contrasta com a apreensão de Tamires. Ela reconhece Celso entre os frequentadores e, desconfiada de suas intenções, não hesita em procurar Ernesto. Com um olhar firme, ela o alerta. Aquele rapaz está aqui. Você precisa saber. Ernesto, que recém retornou, escuta com atenção e começa a traçar seus próprios planos. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora. E também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Eta Mundo Melhor. Enquanto isso, Candinho toma coragem e resolve visitar Dita, determinado a se explicar e abrir seu coração. Porém, o que deveria ser um momento íntimo e sincero entre os dois é interrompido abruptamente. Manuela, furiosa e desconfiada, invade o local e confronta os dois com acusações diretas e olhares fulminantes. Dita, ainda abalada pelo beijo de Quincas, se vê em meio a um turbilhão de emoções, dividida entre o que sente por Candinho e as pressões de todos ao redor. O destino de cada um parece pender por um fio, e o retorno de Ernesto promete abalar ainda mais as estruturas já instáveis dessa história repleta de amor, desencontros e reviravoltas. Zuma finalmente descobre o que temia. Simbá tentou enganar Candinho sob ordens de Zenaide. Enfurecida, a vilã comete um erro grave ao expulsar Zenaide do orfanato. Mas a moça, determinada a se redimir, procura Candinho e solta a bomba. O Celso tá te enganando, e eu sei onde está o seu filho. Tudo começa quando Zuma flagra Celso discutindo com Simbá. Desconfiada, ela exige uma explicação. Pressionado, Celso confessa. Simbá tentou se passar por Samir, filho perdido de Candinho. Zuma fica em choque. Como é que é? Como esse menino descobriu isso? Pergunta perplexa. Celso responde. É isso que estou tentando entender. Tem certeza de que não foi você que contou? Zuma nega. Claro que não. Já pensou se Candinho tivesse vindo direto ao orfanato e visto a marca? Estaríamos todos perdidos. Desviando o olhar, Celso cutuca. Mas eu ainda acho que você é cuidadosa com seus trambiques. Por isso gosto de trabalhar com você. Zuma sorri, como se tivesse recebido um elogio. Mas logo Celso propõe. Talvez alguém tenha contado para Simbá, ou manipulado ele. E eu aposto que foi a Zenaide. Nesse momento, Zuma se recorda de uma conversa suspeita entre Zenaide e Simbá. Ela mandou o garoto calar a boca. Quando perguntei, me deu uma desculpa esfarrapada. Celso completa. Só pode ter sido ela. Mas tenho certeza de que não agiu sozinha. Tomada pelo ódio, Zuma diz que vai acabar com Zenaide. Mas Celso a alerta. Não agora. A casa está cheia de crianças. Espere o momento certo, ou ela pode mentir novamente. Zuma respira fundo. Você tem razão. Mas quando chegar a hora, ela vai ter que me contar tudo. Mais tarde, Zuma leva Samir à igreja para tentar identificar viúvos da cidade. Parte de mais um de seus planos. Durante a conversa com o padre, Samir vê Candinho se aproximando. O menino se lembra de quando se encontraram dias antes e vai até ele. O reencontro é caloroso. Candinho se encanta com Samir, que sente um frio na barriga sem saber por quê. Você fala igual a mim, veio da roça também? Pergunta Candinho. Cabeça baixa, Samir responde. Não sei de onde vim. Candinho se espanta. Mas como assim? Seus pais não te contaram? De longe, Zuma vê os dois juntos e entra em pânico. Corre até Samir, puxa-o bruscamente e grita. Já falei para não sair de perto de mim. Candinho não se cala. Ele não estava fazendo nada demais. Sou amigo dele.
Zuma explode. Você nem sabe quem é esse homem. E eu também não sei quem é você, mas as poucas vezes que o vi, tive péssima impressão. Nesse momento, Policarpo, o burro de Candinho, dá um coice em Zuma, que vai